Boa noite. Vamos começar a nossa atividade aqui, nosso trabalho, que hoje a gente vai aprender a fazer acionamento de circuito elétrico. Vamos começar aqui, primeiro, entendendo alguns tópicos do que a gente vai abordar hoje, e vamos falar sobre simulação de circuito elétrico, como que a gente vai fazer, o que a gente precisa para entender um circuito elétrico, tá? Olha só, tópico abordado aqui. Primeiro, o que é um diagrama de partida, depois, como desenhar e interpretar um diagrama de circuito, diagrama de partida direta e direta sem reversão e com reversão. E eu vou fazer um desafio de lógica de contrato com vocês, tá? Então, vamos começar aqui. Primeiro, vamos começar pelo assunto mais básico. O que é um diagrama de partida? Na verdade, eu usei o nome diagrama de partida, mas quando a gente fala desses diagramas elétricos, a gente está falando de um sistema de acionamento. Ele é o responsável por fazer o motor ligar e desligar. Mas não só motor, na verdade, é para qualquer coisa. Então, toda vez que vocês tiverem qualquer circuito lógico que executa qualquer tipo de coisa, tipo assim, ó, eu vou ligar lá um motor, vou ligar lá um transformador, eu vou fazer um intertravamento do equipamento A com o equipamento B. A parte elétrica que faz o funcionamento básico desse sistema é chamado de diagrama elétrico de acionamento, ou circuito elétrico, enfim, tem vários nomes, tá? E a gente vai aprender aqui, o nosso foco, nossa aula, é basicamente no foco para acionamento de equipamentos. E desses acionamentos de equipamento, mais especificamente, a gente vai estar focado na partida de motores elétricos trifásicos, tá? A maior parte do equipamento que a gente vai acionar vai ser motor elétrico trifásico, senão basicamente tudo, né, que a gente vai trabalhar no dia a dia. Porém, a gente pode usar outras coisas sim, dá para ligar outros equipamentos no ambiente industrial que não é motor, né, tem outros tipos de equipamento. Mas beleza. Vamos ver aqui o que significa e alguns detalhes que a gente tem que aprender. Primeiro que a gente tem que saber que o nosso diagrama não é o único existente no mundo, tá? Existem diagramas elétricos que são para certas áreas, certos lugares, tá? Por exemplo, a nossa simbologia, o nosso circuito elétrico é baseado na norma IEC. Esse desenho que vocês estão vendo aqui é mais parecido com os circuitos que a gente vê no dia a dia, tá? Mas não necessariamente é o único tipo de acionamento que tem. Existe também esse outro diagrama aqui, ó, que é o diagrama da norma NEMA, um padrão americano de representação. O americano gosta de ser diferente, né? Então sempre tem algum detalhe que é diferente nele. A gente mede quilo, metros, quilogramas, na verdade, a gente mede gramas, né? Mede em metros, mede nessas unidades que são padronizadas mundialmente. Eles vão lá e medem em jarda, légua, mede em galão, esse tipo de coisa, sabe? Que é engraçado. O americano não usa os nossos padrões. Então, nem no desenho elétrico, o padrão deles é igual. O nosso é esse de baixo, o deles é esse diagrama aqui de cima, bem diferente, tá? Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui para mostrar para vocês. Eu queria achar um diagrama de partida estrela-triângulo aqui no sistema NEMA, para vocês verem como é diferente. O diagrama é muito estranho. Para mim não é natural, sabe? Eu que sou um cara que não trabalha com outros circuitos, trabalho com um circuito que é o IEC, que é o padrão que está no Brasil, né? Ia ver algumas coisas diferentes se fosse falar. Bom, a simbologia basicamente é essa, tá? Aí algumas coisas que a gente tem que prestar atenção, muito importante. Circuito elétrico. Toda vez que vocês virem um fio, um outro fio saindo e uma bolinha, vocês têm que entender que é uma derivação. O que é uma derivação? Um fio que vem aqui e o outro que conecta aqui. Se você quiser falar para mim que não está conectado o fio A com o fio B, é simplesmente representar sem a bolinha. Por que eu falo isso? Porque tem gente que está acostumada a fazer umas representações que não fazem sentido nenhum, tá? Quando eu falo de representações que não fazem sentido nenhum, é esse tipo de coisa aqui, ó. A pessoa falou que um fio está conectado aqui, ela fez a bolinha bonitinho, né? Mas aí, na hora que ela vai desenhar aqui para baixo, ela vai passar aqui por cima para falar que não está conectado, a pessoa faz isso aqui, ó. Ó, faz isso aqui, ó. Cara, isso aqui não tem normatizado em lugar nenhum, tá?
esse tipo de representação aqui, para falar que não está conectado, não é padronizado. Então, a gente não utiliza esse tipo de representação, não tem isso na norma, tá? Já isso daqui, ó, não está conectado. Por que eu sei que não está conectado? Porque não tem a bolinha aqui no meio. Se tivesse a bolinha, estava conectado. A mesma coisa aqui, ó. Aqui tem a bolinha, então eu sei que está conectado. Se não tivesse, eu não estaria conectado, tá? Então, esse é o primeiro conceito que vocês têm que entender. Em um circuito elétrico, toda vez que você tem uma conexão, necessariamente vocês têm que usar a bolinha. O professor que me ensinou a mexer com circuito elétrico, ele ensinava a gente a fazer desenho manual. Nosso desenho completamente era manual, tudo a gente fazia em caderno, com papel, caneta, e a gente não aprendeu a usar simulador na nossa época. Por isso, cada desenho que a gente fizesse, cada bolinha dessa que a gente esquecia, a gente perdia tanto ponto nos desenhos que a gente fazia, era até meio cruel, mas faz parte, eu aprendi a mexer assim, então eu entendo qual que é a porquê da rigidez na cobrança, tá? Continuando. Outro detalhe muito importante. Dentro de um projeto elétrico, nunca ou quase nunca nós vamos fazer a representação de um componente com todas as partes dele no mesmo lugar, tá? E isso eu falei ontem. Quando eu tenho, por exemplo, um contator, que ele tem duas partes dele, dois itens do componente dele, que estão em lugares diferentes, não importa eles estarem em lugares diferentes, que nem aqui a gente está vendo que está em lugar diferente. A bobina do K1 e o contato do K1. Mas o fato da bobina do K1 e o contato do K1 não estarem juntos não significa que esses dois não são o mesmo componente. Se tem o mesmo nome, é o mesmo componente. Eu sei que, por exemplo, isso daqui não é o mesmo componente porque não tem o mesmo nome, tá? Aí a importância da nomenclatura no projeto. Tem que ter uma nomenclatura muito bem estabelecida e uma organização boa na hora de fazer o projeto, tá? Então, até aí a gente está entendido, tá tudo tranquilo? Sim, professor. Tranquilo. Bom, vamos continuar então. Vamos para a próxima parte. Aí, normalmente, um circuito elétrico, ele é separado em alguns pontos, tá? Como assim em alguns pontos, em algumas partes? O diagrama de força, mais em específico, ele é organizado de maneira que a gente vai ter os seguintes componentes, tá? Primeiro, a parte de distribuição, que é o sistema de força lá, o sistema trifásico de força. Depois, a gente vai ter a representação do seccionamento, lá no circuito de força. Ou seja, seccionamento é o que faz a abertura e fechamento. E o equipamento de proteção contra curto-circuito e sobrecarga. Isso aqui pode estar num equipamento só. Na verdade, esses três itens aqui geralmente são abarcados por um equipamento só. Hoje em dia, por exemplo, eu uso muito disjuntor motor. Existe a possibilidade, por exemplo, em um circuito eletrônico, você colocar um sistema de proteção aqui, de seccionamento, mas sem a proteção de sobrecarga. Se você estiver usando soft starter ou inversor de frequência, porque eles mesmos fazem essa proteção, tá? Aí a gente tem a parte de comutação aqui. A parte de comutação é um contator, por exemplo, que vai fazer a abertura e vai fazer o fechamento do sistema. E o motor, que vai ser alimentado, tá? Então, aqui é o diagrama de ligação da parte de força. Aqui ele fala sobre a necessidade de cada uma das coisas, enfim. E aqui é um diagrama de uma partida direta. Só que aqui ele já está desenhado. E isso aqui, para mim, não interessa muito, porque é que não interessa. Na verdade, interessa sim que a gente saiba o que é um circuito elétrico, interessa. Mas mais importante do que isso, a gente tem que saber como que ele funciona. Então, eu vou abrir aqui o software de simulação que eu vou utilizar na aula de hoje com vocês. É o CATSIMU. Muitos de vocês já devem ter ouvido, outros não, tá? Mas esse software aqui, eu vou inclusive passar lá no WhatsApp de vocês. Estou abrindo aqui. Ele é um software de simulação gratuito, tá? Então, deixa eu explicar para vocês. O CATSIMU, ele é uma ferramenta utilizada para aprendizado que simula circuitos elétricos. Pergunta que pode surgir, professor, eu posso utilizar ele como um equipamento que é para fazer, um equipamento não, como um software, ele é para fazer projetos profissionais para entregar para cliente? Você pode, né?
fazer basicamente qualquer coisa. Se você quiser lá pegar um projeto e fazer completamente no CAD-Simu e entregar para o cliente, você pode sim, não tem problema. Mas esse software aqui, que é o CAD-Simu, ele é mais... Eu, como pessoa que trabalha na área, indico mais que vocês utilizem essa ferramenta para trabalhar na parte do aprendizado. Para a parte profissional, para o exercício profissional de vocês, existem outras ferramentas mais adequadas, tá? Como, por exemplo, Plan, como, por exemplo, PC elétrico, enfim. Então, vamos começar a mexer nele. Joguei lá no WhatsApp para vocês e vou começar a trabalhar. Gente, eu sei que nem todo mundo aqui da sala tem computador e vai ter como fazer isso aqui no computador. Isso eu tenho plena noção. Mas uma coisa que vocês têm que aprender é que o software, ele é apenas um auxiliar, tá? Ele não deve ser encarado como uma coisa extremamente necessária. Eu, Marlon, aprendi a mexer com circuitos elétricos sem esse software aqui, muito embora na minha época já existisse. Nosso professor não falou para a gente que existia. Então, eu nunca simulei meus softwares durante toda a minha época de aprendizado. Tudo que eu aprendi foi com a minha cabeça e papel, desenho. Então, circuitos elétricos, se vocês quiserem aprender, é possível aprender só mexendo num ambiente de simulação, desculpa, só no papel e caneta, é totalmente possível. Muita gente, durante todos os tempos aí, aprenderam a mexer com esses circuitos de maneira manual, desenhando lá no papel, na caneta, e aprendendo como que as coisas funcionam com a cabeça. Não é você que vão ter dificuldade com isso, tá? Então, eu vou começar aqui a apresentação da aula para vocês desse software, mas não fiquem presos nele. Vânia, eu vi que você entrou, você queria dar uma palavrinha para o pessoal aí? Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite. Boa noite, alunos, como vão vocês? Tudo bem? Boa noite. Eu só tô passando para dar uma conferida nessa participação das aulas. Nós estamos 7 alunos hoje só, professor, é isso mesmo? Normalmente está circulando por volta dos 7 a 9 alunos. Por exemplo, tem o Jarlison que entra normalmente na aula, às vezes entra um pouco mais tarde, mas entra. Tem o Marcelo também que entra na aula, às vezes um pouco mais tarde, mas entra, mas não passa muito dessa quantidade de alunos não, vai. Não, então tá bom. Então, eu vou fazer o contato com os alunos faltosos, vamos dizer assim. Porque é importante, pessoal, que todos vocês saibam, né? Que todos vocês saibam que houve a orientação por parte da supervisão de educação que os professores sinalizem os alunos que não estão participando da aula virtual. Porque o que difere a aula virtual de um curso EAD? Porque na aula virtual, o professor está em tempo real e no horário de aula contratado por vocês. Então, isso é o mesmo, sugere que, assim como o professor está em sala de aula, que os alunos também estejam na sala de aula no período proposto de aula, correto? Então, há necessidade que o professor sinalize aí os participantes da aula, tá bom? Só para esclarecer, pois não? Só por curiosidade, não vou falar o nome da outra faculdade, mas tem outras faculdades que tomaram umas decisões, é até importante que você está falando aí, porque daí você pode falar qual vai ser a decisão do Senai aí, né? O pessoal, eles estavam proibindo gravação, inclusive, por direito autoral, dos alunos mesmo, nem do professor. Eles proibiram gravações e os alunos que quiserem participar vão ter que estar na aula, não pode ser fora de aula, por exemplo. E com câmera ligada durante o momento de aula. Eu não sei qual que é a orientação, se teve alguma atualização, mas mudou alguma coisa para vocês? Bom, o fato da aula estar sendo gravada e disponibilizada, ela é uma gentileza do professor. O Senai, de maneira alguma, está solicitando aos seus instrutores, aos seus docentes, enfim, que gravem a aula e que disponibilizem essa aula, né, para ser assistida posteriormente. Essa ação sua, Marlon, ela é uma gentileza que está sendo colocada aos alunos, mas não é uma obrigatoriedade, certo?
Não, eu vou continuar fazendo se nenhum aluno se incomodar, né? Não tem problema para mim. Às vezes não é instantâneo, mas eu coloco lá. Certinho, pessoal? Deixa eu aproveitar os que estão presentes para saber se alguém tem algum questionamento, se alguém tem alguma dúvida, que não seja relacionada ao retorno das aulas, porque vocês já estão, acho que, carecas de saber que a gente aguarda aí decisão da Prefeitura de Goiânia, né? Porque foi determinado que a comarca tem aí essa autonomia para determinar o que abre, o que fecha, o que retorna, o que não retorna. Então, Só assim, para informar, curiosidade, eu recebi um documento hoje da minha noiva, que ela também está tendo aula, né? E é do governo de Goiás. A indicação do gabinete de crise aí e tudo mais é que se retornem às aulas quando a ocupação de leitos baixar de 75% durante 4 semanas, ou seja, um mês. E a gente está meio longe disso. Bom, volto a dizer, professor, independente da orientação do governo estadual, né, ou do federal, porque o governo federal ele deu autonomia para as comarcas, né, para os representantes das comarcas. Então, no nosso caso, Goiânia, né, é o senhor Iris Rezende, nosso prefeito, que está aí com essa autonomia. Existe sim as orientações, tanto da Secretaria de Saúde, como do gabinete do governo estadual, no caso, o senhor Ronaldo Caiado, o doutor Ronaldo Caiado, né? Mas ainda está, né, sobre a autonomia dos prefeitos de cada comarca, certinho? Tá. Então, Então, permanecemos aguardando, tá bom, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, tá todo mundo quietinho, então eu acredito que tá todo mundo esperando mesmo a aula do professor Marlon. Grande abraço, obrigado, professor. valeu. Bom, continuando então, gente, eu vou passar aqui a parte da simulação, tá? Acabei fechando aqui porque a professora estava falando lá. Enfim, aqui, ó, primeira coisa que vocês têm que saber, esse software é gratuito, mas ele tem uma senhazinha aqui que não muda. Não sei por que tem essa senha, todo mundo sabe qual que é. Senha é 4962. 4962, quem quiser mexer, tá? Já está lá na plataforma de vocês do WhatsApp, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Então, agora a gente vai começar a mexer com o circuito aqui e vai começar a simular. Mas toda vez que eu for fazer qualquer circuito com vocês, eu vou fazer primeiro a simulação de como eu executaria isso na caneta e no papel. Por que eu faço isso? Por que eu acho isso muito importante? Porque vocês não vão ficar dependentes de software, tá? Se vocês ficarem dependentes de software, vocês vão acabar sendo muito, como o nome já fala, né? Dependentes do software. Vocês não vão conseguir ter uma atividade própria, tá? E isso é importantíssimo para vocês. A primeira coisa que a gente tem que aprender em um circuito elétrico é a questão da alimentação, tá? Normalmente, nos nossos circuitos elétricos, a gente posiciona a alimentação na parte de cima, tá? Normalmente. Tá? Então, eu vou colocar esse bornezinho aqui, isso aqui é um borne, é como se fosse a conexão do ambiente externo com a parte interna do meu quadro. E, em específico, no CAD-SIMU, a gente precisa disso aqui, porque senão no nosso quadro não alimenta e não funciona. Tá? Então, a gente precisa disso aqui. Isso aqui nada mais é do que a rede. Toda vez que você quiser botar um nome em algum componente no CAD-SIMU, você dá 2 cliques no equipamento que você consegue colocar o nome. Então, vou colocar aqui, ó, esse aqui é o Born X1, e a função dele eu vou colocar como rede de alimentação. Olha lá, ó, Born X1 é a minha rede. Além disso, do lado desse Born de fase, tem o Born de neutro, tá? Só repetindo, aonde que eu vim? Eu cliquei aqui, ó, nessa parte, e cliquei aqui no Born de fase primeiro, agora eu vou pegar o Born de neutro. Peguei o Born de neutro, coloquei aqui embaixo. Isso daqui que eu estou fazendo, vou dar 2 cliques, vou colocar X1 aqui, e vou colocar rede aqui. Marquei para visualizar. Isso que eu estou fazendo aqui é como
como se eu estivesse pegando dois fiozinhos, um fase e um neutro, e colocando ele no meu sistema. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar esse sistema para alimentar alguma coisa. Por exemplo, se eu quiser ligar um LED, como que eu faço? Eu venho aqui, nessa parte aqui que são as bobinas e LEDs, as sinalizações, eu vou pegar esse LED aqui, ó. Cliquei, isso aqui é a simbologia de um LED, tá? Eu vou colocar aqui um LED. Coloquei, e aí tem que lembrar de não ficar clicando na tela com o LED selecionado, porque senão você enche de componente na área de trabalho. Toda vez que você colocar um componente, clique com o botão direito, ó, porque daí o equipamento sai do seu mouse. Aí agora eu vou colocar aqui um nome nesse negócio aqui, que é o meu LED. Vou colocar aqui, ó, H1. Eu vou colocar H1 ou L, não faz. Eu deixo o H mesmo. Se eu pegar um fiozinho da fase, conectar aqui, opa, fiz torto, mas eu não posso arrastar, né? Tem essa vantagem. Eu vou colocar o neutro aqui. Coloquei o fase e coloquei o neutro. Se eu ligar o simulador, olha o que acontece. O LED liga. Desliguei, o LED desliga. Isso daqui é o básico do básico do básico do simulador. Ou seja, eu estou pegando uma fase e um neutro e colocando na minha lâmpadazinha aqui. Até agora, tá tudo tranquilo? Todo mundo está entendendo aí o que a gente está fazendo? Sim, bem tranquilo. Até agora tá, né? Beleza. Quando vocês estiverem fazendo um projeto no papel, vocês não têm que se preocupar necessariamente em colocar isso aqui. Basta você imaginar que o barramento aqui de baixo que você vai desenhar é o neutro. O barramento aqui de cima que você vai desenhar é o fase. Coisa muito importante que vocês têm que aprender nessa parte aqui também de circuito. Tudo que a gente faz abertura e fechamento, lógica, intertravamento, costuma ser desenhado na parte da fase. O neutro, geralmente, ele não é interrompido. Então, o fiozinho do neutro, ele vai chegar derivando em todo mundo, normalmente, sem interrupção. As interrupções, elas ocorrem na parte das fases dos equipamentos que você vai estar ligando. As lâmpadas, os contatores e tudo mais. Então, toda a lógica que vocês quiserem fazer, eventualmente vai ter que ser feita nessa parte de cima do circuito, não na parte de baixo, que é após o componente, tá? Bom, então vamos fazer uma coisa mais... Acionamento de vocês. A gente vai colocar uma botoeira aqui, tá? A botoeira que a gente vai colocar, ela vai, quando apertar, ela vai fechar o circuito e vai colocar energia aqui na lâmpada. Eu vou colocar aqui e eu vou dar um zoom para que vocês consigam ver aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Desses componentes aqui que vocês estão vendo, ó, cliquei aqui, tá? Abriram esses componentes aqui embaixo. Qual deles, pela simbologia que eu ensinei para vocês, que é a botoeira de retorno por mola? É o primeiro? É o primeiro, exatamente isso. Então, eu vou pegar aqui o componente, que é a botoeira. Ó, peguei a botoeira, eu vou arrastar aqui e vou colocar no meu circuito alinhado aqui com o LED. Agora, vamos colocar um nome nessa botoeira. 2 cliques, aí eu costumo colocar com a letra B, de B1. Tá? B e acompanhado com o número B1, certo? Ok. Aí agora vem a parte da conexão. Vamos lá, a gente tem que pegar cabo. Cabos se encontram aonde? Os cabos se encontram aqui. Essa parte daqui de cima é a fase, então eu vou pegar o cabo de fase. E aqui vem uma parte muito importante. Vocês estão conseguindo ver que quando eu mexo o mouse, tem uma bolinha preta que acompanha o meu mouse? Sim. Essa bolinha preta, gente, é a mira, tá? De onde o cabo vai conectar. Então, vocês têm que tomar cuidado para a bolinha preta ficar bem na ponta do componente. Tá vendo ali, ó, que é a fase, aí a bolinha preta foi ali, ó, bem na pontinha do componente. Tem que tomar cuidado, porque tem gente que puxa depois, tipo, puxando aqui, e tem gente que faz pior, puxa daqui de dentro.
não funciona em nenhum dos dois casos. Tem que ser exatamente na pontinha. Quer ver um exemplo? Eu vou puxar um cabo aqui. Vou puxar um cabo aqui. Eu vou fazer uma coisa errada aqui, ó. Tá vendo que ele chegou bem na pontinha aqui e parou. Se eu passar, dá para perceber que passou. Olha lá, ficou azulzinho, tá vendo? Passou por cima. Voltei. Passei por cima. Voltei. Vou passar por cima de novo e vou deixar errado, só para vocês entenderem. Ó, o fio passou no lugar errado. Passou por cima do contato. E eu vou conectar aqui, ó. Pronto. Aqui eu conectei certo. Em cima eu conectei errado. Depois que você clicou fora, você não vê muito certo, mas se você clicar com o mouse, dá para perceber que o fio passou por cima ali, ó. Tá vendo, ó? Ele tá passando por cima do contato. Então, isso aqui não pode acontecer. Por que que isso não pode acontecer? Porque senão, na hora que vocês forem simular, vai acontecer isso aqui, ó. Vou dar um play aqui. Olha lá o que que acontece. Apertei a botoeira e nada aconteceu. A energia não desceu, tá vendo? Então, tem que tomar cuidado com esse sistema, com o simulador, porque ele é bom até, legalzinho para aprender, mas se você fizer errado, o bichinho não funciona. Deletei o cabo, vou colocar outro no lugar. Ó, arrastei pontinha com pontinha. Legal? E agora eu vou mandar simular. Vamos ver se vai funcionar. Apertei na setinha verde aqui, ó. Setinha verde inicia a simulação, o quadradinho vermelho para a simulação. Apertei a setinha verde. Vou apertar aqui para ligar. Apertei, ligou a lâmpada. Soltei, desligou a lâmpada. Primeiro acionamento de vocês, o acionamento mais simples possível. Na hora que eu fecho a botoeira, a energia chega até a lâmpada da maneira que tem que chegar. Na hora que eu solto, a energia para bem aqui na entrada do contato e não chega até a lâmpada. Até aqui, tudo tranquilo? Sim, tranquilo. Beleza. Tranquilo. Beleza, então. Tá, ok. Vamos lá, então. Agora a gente vai melhorar um pouquinho esse nosso projeto. Melhorar não, né? Não é exatamente melhorar. Eu vou trocar o componente. A diferença de uma lâmpada para um contator em um circuito elétrico, se você for olhar só a parte da instalação da bobina, nenhuma. Vocês viram que eu tirei a lâmpada e coloquei o contator no lugar? E igualzinho, né? Eu vou alimentar a bobina do contator do mesmo jeito. Tanto que eu coloquei o contator aqui, e daí na hora que eu for simular, olha lá o que acontece. Apertei para ligar, ligou. Voltei, desligou. Só que o contator tem um detalhe diferente da lâmpada na questão de funcionamento. Um contator, na hora que vocês alimentam, o que mecanicamente acontece com ele? Vira um imã? Vira um ímã. E aí, o que que ele faz depois que ele vira um ímã? Hein? Gera o campo? Gera o campo, mas mecanicamente lá, o que acontece? Ele atrai, não? Ele movimenta os contatos, certo? Então, se você tiver contatos abertos e fechados ao longo do circuito, eles vão se movimentar. Olha só, eu vou pegar aqui, colocar um contato, ó, cliquei aqui, gente. Vou clicar aqui e colocar um contato aberto. Vou pegar um contato aberto aqui e vou pegar um contato aqui fechado. Primeira pergunta. Esses contatos aqui são desse contator? Sim. Não. Não tem mesmo nome. É K só. Tá só o K aqui, né? E a gente tem que colocar o nome. Então, eu vou vir aqui e vou falar o seguinte, olha, você é o contator K1. Tá vendo? Aí sim, este cara aqui é do equipamento. Agora eu vou fazer isso com esse cara aqui também, ó. Passar para cá. Só que eu tenho que lembrar, né, que o primeiro contato já foi ocupado aqui 13, 14. Então, eu vou vir aqui e vou colocar 21, 22. Do K1. Tá? Vamos simular, só para a gente ver o que acontece. Olha lá. Apertei,
Olha lá, o contato aberto fechou, o contato fechado abriu. Ó, foi, 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 foi. Isso daqui vocês tinham entendido até a última aula, de como que funcionam esses contatos em relação a esse contador? Sim, eu tinha entendido, mas para mim eles tinham que estar conectados, mesmo eles estando fora assim, consegue acionar? Exatamente. Ele é o Isso aqui mesmo componente. é exatamente isso que eu queria que vocês entendessem. O contato, ele pode estar aqui, ó, em qualquer lugar, conectado em nada. Ele vai movimentar, porque o que acontece? Na hora que você alimenta essa bobina aqui, ela puxa mecanicamente os contatos lá. E o contato, independente de você estar passando energia por ele ou não, ele vai movimentar. Então, olha só, se você apertar aqui, ó, o contato vai movimentar. Não tem que ter energia no contato. O contato, na verdade, ele é só realmente contato. É como se fosse um interruptor ali da parede, que eu ligo a lâmpada, só que ele é comandado eletricamente, tá? Aí, o que eu vou fazer com esse contato é que é o detalhe, né? Não entendi. E, por exemplo, mas aí no simulador ele só funciona porque o nome é igual. Se, por exemplo, se colocasse lá K2, ele não ia acionar. Não, Porque não ia seria chamar. componente diferente. Exatamente. Seria outro contator, né? Seria outro contator. E num circuito elétrico ainda tem um detalhe mais importante. Não é só porque ele não é simulador que você não tem que cuidar. De verdade, você também tem que colocar o nome certo. Se você colocar o nome errado, por exemplo, K2, ou não colocar o nome, corre o risco de você não saber onde ligar o contato, ou pior, digamos que era para ser K1 e você colocou K2. Colocar o fio no componente errado. Isso é um Aí, problema na hora de montar o quadro. isso dá E um problema. acontece muito. É a diferença entre dar um curto-circuito ou não, às vezes. Tá? Então, contato não carrega energia, contato não precisa estar ligado em nada necessariamente para ele funcionar. Contato é só assim, ó, abre, fecha, abre, fecha. E por que abre, fecha? Porque a bobina é ou não é alimentada. Ponto. Só isso, tá? E vocês sempre têm que pensar o seguinte: o contato responde para a bobina, ou seja, a bobina, quando alimentar, o contato move. Não o contrário, não é porque o contato move que a bobina ligou. Entendeu? Você não tem como fazer o contato mover para a bobina ligar. É a bobina que, quando você alimenta, manda nos contatos. Tem entendido isso aqui? Sim. Sim. Beleza. Aí agora vai vir o primeiro aprendizado de vocês de lógica de circuito. Esse aqui é o aprendizado básico. Eu vou desligar tirar esse contato aqui fechado. Eu vou usar só esse contato aberto. Agora vai vir um conceito que eu vou até anotar aqui, ó, que se chama o conceito de selo. Conceito de selo. O que é o conceito de selo? O conceito de selo é basicamente o que fala para mim, o que, assim, a lógica que a gente vai desenvolver vai manter esse circuito ligado. E como que a gente vai fazer para manter esse circuito ligado? É uma sacada muito legal. Pensa comigo, na hora que apertar essa botoeira aqui, essa bobina vai ligar. Se essa bobina aqui vai ligar, esse contato aqui vai fechar. O que o primeiro cara que fez isso aqui pensou? Ele pensou o seguinte: pai, quando esse cara aqui ligar, se eu pegar e fizer isso aqui, colocar o contato desse próprio contator aqui, em paralelo com esse contato da botoeira, o que vai acontecer? Vamos fazer um exercício de raciocínio antes de eu simular. Ó, apertei a botoeira aqui, a energia chegou até a bobina do K1. Energia chegando até a bobina do K1, o que vai acontecer? K1 vai ligar, certo? Nesse meio tempo, eu ainda estou com o dedo na botoeira. Se esse K1 vai ligar, o que vai acontecer com esse contato aqui? Vai fechar. Vai fechar. Se esse contato aqui vai fechar, vocês concordam comigo que ainda eu com o dedo na botoeira, a energia vai estar passando por aqui e por aqui? Então vai ter dois caminhos para a energia chegar nele? Sim. E um caminho é dele mesmo. Como ele já está ligado, ele mesmo vai se manter ligado. Então, o selo que vocês estão vendo aqui, ó, é esse contato aqui. Ele é utilizado para manter o próprio contator ligado. É um contato do próprio contator que mantém ele ligado. Também é chamado contato de retenção, tá? Mas o comum que a gente utiliza no dia a dia é contato de selo. Vamos ver ele funcionando? Ó, vou botar para simular. Apertei, ligou o contator, fechou o contato. Se eu soltar agora, ó, a diferença.
contator ficou ligado. Aí agora começa a fazer sentido usar contator, porque, por exemplo, o que estava antes, a gente apertava a botoeira, ligava o contator, mas na hora que eu tirava o dedo da botoeira, o que estava acontecendo? O contator estava desligando, aí eu tinha que ficar com o dedo lá no contator para ele ficar ligado. Desse jeito que não. Eu apertei a botoeira, ó, apertei essa botoeira aqui, o contator ligou e fechou o contato dele e mantém ele mesmo ligado. Pronto, o contator está ligado. Vai desligar quando agora esse contator? Se acionar a botoeira de novo? Vou acionar a botoeira de novo. Fechei o contato. Aconteceu alguma coisa? Não. Não, porque a energia já estava passando por aqui, então não fazia diferença eu fechar aqui também. Então, aqui esse cara só vai desligar na hora que a energia aqui acabar. Ou na hora que eu cortar esse fio aqui, por exemplo. Tá vendo? Tá passando aqui e jogando energia para cá. E isso a gente vai fazer com uma outra botoeira. Então, deixa eu ajeitar aqui o meu programa para ele ficar de um tamanho mais interessante aqui, cabendo dentro da minha área de trabalho aqui. Então, eu arrastei aqui, vantagem do simulador, né? Eu posso arrastar, puxar de um lado para o outro, tudo mais. Aí agora, eu vou fazer o seguinte. Aqui na frente, vocês entenderam que eu só estiquei o fio daqui, né? Vou esticar o fio aqui. Agora eu vou colocar um contato fechado, uma botoeira, outra botoeira. Vou chamar ela de B0. E agora eu vou conectar os fios. Vou pegar aqui. Conectou aqui. Conectou aqui. Vou botar para simular. Vamos lá. Antes de eu simular, se eu apertar a botoeira B1 agora, vai ter alguma diferença em relação ao projeto anterior? Não. Ela vai ligar igual, né? Porque está passando por esse contato fechado aqui, não faz diferença, né? Então, apertei, ligou, deixou o selo. Agora, a diferença está no fato que, se eu apertar essa botoeira B0 aqui, o que vai acontecer? O contator vai abrir. Na verdade, ele vai abrir esse fio, a energia vai deixar de chegar na bobina. Se a energia deixa de chegar na bobina, o que ela faz? Desliga. Ela desliga, abre esse contato e o circuito desliga por completo. Vamos ver isso acontecendo? Apertei, desligou, desligou. Pronto. Agora eu só apertar aqui para ligar, ele liga de novo, aqui, e ele desliga. Gente, esse é o circuito de acionamento mais básico que a gente pode fazer para qualquer coisa. Eu vou colocar aqui até a função. Vamos para lá. Lia, chama essa. Aqui eu vou colocar. Tô parando de escutar aí, ó. Liga. Eu vou dar o celular, papai. Gente, olhando aqui, isso daqui é o mais básico que existe de um circuito elétrico de acionamento que tem algum tipo de lógica, tá? E eu podia estar ensinando para vocês. Muta o microfone aí. Gente, muta o microfone aí. Galera, pergunta. Vocês entenderam claramente o que está acontecendo aqui? Sim, eu sim. Existe alguma coisa que vocês querem que eu reexplique aqui? Não, para mim tá tranquilo. Tranquilo, né? Tá. Então, façam um favor para mim. Eu não sei se vocês estão com papel e caneta aí, mas vou dar uns minutinhos, uns 2 minutinhos aí para vocês copiarem exatamente esse diagrama aqui no papel e caneta de vocês. Eu quero que vocês façam a resolução de uma coisa que eu vou pedir no papel e na caneta e tirar foto. Opa, um aluno pediu para entrar e eu não vi, estou empolgado na aula aqui. Deixa eu falar para o cara aqui mandar de novo. Estava empolgado na aula. Então, ó, vou colocar aqui para vocês o desenho, tá? O circuito mais básico possível. Ó, um sistema de rede, fase neutro, tá? E a botoeira B0, botoeira B1, desliga, liga, um contator K1 e uma bobina
e o contato da bobina fazendo o selo. Copiem esse desenho aí, dá uma analisada nele, uns 2 minutinhos aí, que eu vou passar um desafiozinho para vocês. Deixa eu só parar de gravar a aula, porque agora vai ficar um pouquinho parado, e aí vocês vão fazer um exercício, né? Então, parei a gravação.